Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa, transmitido ao vivo todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos no horário de Brasília, nós discutimos estratégias, oportunidades e temas para quem tem interesse em iniciar na advocacia defendendo licitantes. E hoje eu vou falar já na parte de encerramento da licitação, os recursos administrativos em espécie que a gente pode interpor na defesa de um licitante. Antes disso, gostaria de te lembrar que estão abertas as matrículas de todos os cursos da minha escola. Lembrando que não tem mais período de matrícula na minha escola, a gente pode fazer matrícula em qualquer curso a qualquer momento e você encontra mais informações sobre todos esses cursos no site escoladomasa.com.br. Lembrando ainda que estão abertas em especial as matrículas do curso Advogando em Licitações, é o mais novo curso da minha escola, um grande sucesso. Eu vou disponibilizando semana após semana os conteúdos. A gente já está com uma carga de 21 horas de vídeos disponibilizados. Já fizemos 3 dos 6 estudos de caso previstos a cada 15 dias. A carga horária total estimada é de 40 horas. Não perca essa chance. Entre na home da minha escola e garanta a sua vaga no Advogando em Licitações. Lembrando, todos os cursos de advocacia da minha escola começam do zero. Em nenhum deles eu pressuponho qualquer conhecimento na matéria. Então, se você quer dar uma sacudida na sua advocacia, abrir um novo nicho de atendimento para melhorar financeiramente o retorno do seu escritório, não perca essa oportunidade. Gente, hoje eu vou falar então sobre recursos administrativos em matéria de licitação. Eu fico muito feliz em saber que muitas pessoas que assistem essas transmissões, que ouvem os podcasts, não são da área do direito e se interessam pelos assuntos que eu abordo aqui. Então, me ocorreu de sempre falar um pouquinho sobre a noção geral do assunto antes da gente mergulhar no tema pontual. Então, lembrando, a licitação é uma competição. É uma disputa que o Estado estabelece entre interessados em celebrar um contrato. Quando nós, da iniciativa privada, vamos celebrar um contrato, ainda que um contrato simples, como a compra de uma caixa com guardanapos no mercado, nós, interessados, nós vamos atrás do fornecedor. É uma postura ativa, uma postura dinâmica. O Estado não. O Estado é obrigado a adotar uma postura passiva. Ele publica um edital dizendo, olha, tenho interesse em contratar fornecedor desse serviço ou daquele bem, e aí são os particulares que têm que procurar o Estado não pode tomar a iniciativa de buscar um contratado. Então a licitação é uma disputa para que os interessados em figurar na posição de contratados frente ao poder público, eles disputem a assinatura do contrato que terá uma competição vencida por quem oferecer a melhor proposta. E nós estamos na fase final da licitação, onde já aconteceu a fase preparatória, em que há o planejamento de toda a disputa, já foi publicado o edital, já foram apresentadas as propostas foram julgadas, já houve a habilitação do vencedor e nós estamos na chamada fase recursal única, que é a penúltima etapa do rito licitatório que antecede apenas a fase de homologação, que é o encerramento da disputa. E nessa fase recursal única, existem diversos recursos administrativos que a lei prevê. O interessante é que a nova lei de licitações, nunca vou me cansar de chamar de nova, para inclusive diferenciar da lei já revogada 8666, que era uma lei muito ruim. Essa lei é interessante, ela é uma boa lei, ela é uma lei bem organizada, a linguagem dela me parece o máximo possível acessível, é uma boa lei, ela tem boas soluções, é uma lei moderna e
ela não lista todas as hipóteses de recurso administrativo, mas ela tem os casos mais importantes. Lembro, antes da gente falar desses casos mais importantes, que existem 3 ferramentas principais na Lei 14.133 para impugnação de decisões licitatórias no âmbito administrativo. Nós temos, em primeiro lugar, a impugnação ao edital, que é o recurso administrativo dirigido ao ato de abertura da fase externa do certame. Nós temos o pedido de reconsideração, que, de acordo com a lei de licitações, é cabível sempre que não for possível a interposição de um recurso administrativo. E nós temos o próprio recurso administrativo, que a lei chama de recurso, mas o nome correto é recurso hierárquico próprio. E quais são as hipóteses que a lei prevê de recurso hierárquico próprio? Elas estão listadas no artigo 165, inciso 1, que menciona 5 decisões, as mais importantes, sujeitas a recurso administrativo. Conhecer essas, que são as 5 decisões fundamentais suscetíveis de recurso administrativo, é importante, porque todas as outras decisões estão sujeitas a pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração, ele tem um cabimento residual. Quando não houver previsão do recurso administrativo, do recurso hierárquico próprio, aí cabe o recurso de reconsideração. Importante, outro detalhe, um rito licitatório tem centenas de atos. Aliás, o rito licitatório é um procedimento administrativo composto por atos administrativos. A unidade indivisível, digamos assim, a unidade atômica de um procedimento administrativo é o ato administrativo. Se eu aproximar uma lupa sobre esse procedimento, eu vou verificar que o rito é formado por pequenos acontecimentos, pequenas decisões previstas em lei, que nós chamamos de atos administrativos. Então, entre as centenas de atos administrativos existentes num procedimento licitatório, 5 deles estão sujeitos ao recurso administrativo pelo 165, inciso 1. Todos os outros se submetem a pedido de reconsideração. Depois eu vou examinar com você essas hipóteses de recurso administrativo. Diz a lei, inciso 1 do 165. Cabe recurso administrativo contra decisão que defira ou indefira pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, bem como sua alteração e seu cancelamento. Aqui nós estamos diante de uma primeira hipótese na linha A, que eu chamo de outras hipóteses recursais, porque não são decisões no rito licitatório tão fundamentais como as outras, mas que também se sujeitam à interposição de recurso administrativo. Outras hipóteses. A linha B, julgamento das propostas. Essa é uma hipótese fundamental de cabimento do recurso administrativo. Se o nosso cliente tiver a proposta desclassificada, a forma de impugnação é o recurso administrativo. A linha C, cabe recurso administrativo contra o ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Também é suscetível a recurso administrativo, tanto a decisão que tira do certame o nosso cliente, quanto a decisão que mantém no certame um concorrente. Aliás, a lei deixa muito claro, é possível recorrer contra a classificação e contra a desclassificação, assim como é possível recorrer contra a habilitação e a inabilitação. Eu falei sobre isso na live da semana passada. Por razões óbvias, nós vamos recorrer contra a inabilitação, a saída do certame, quando o inabilitado é o nosso cliente. E vamos recorrer contra a habilitação se o habilitado é um concorrente. Então eu posso atacar a inabilitação do meu cliente ou a habilitação de um outro competidor. A mesma coisa vale para a classificação. Eu posso atacar a desclassificação do cliente, porque é o ato que contraria o seu interesse, como eu posso também recorrer contra a classificação da proposta de um outro concorrente. E isso é interessante porque toda vez que a gente interpõe recurso administrativo,
abre-se prazo para as contrarrazões que podem ser oferecidas por todos os demais licitantes. Então, não é raro acontecer de, para um recurso administrativo, haver 5, 10, às vezes até mais peças de contrarrazões, porque são lá os outros competidores defendendo o interesse que contraria o interesse do nosso cliente. Cabe também recurso administrativo, artigo 65, inciso 1, a linha D, contra o ato de anulação ou revogação da licitação. Pois é. Se você puxar aí pela sua memória, sua bagagem de direito administrativo, da sua faculdade, que você estudou para OAB ou para concurso, ou então, se você não tem nenhum repertório a respeito desse assunto, eu quero lembrar aqui que anulação e revogação nós normalmente estudamos em relação ao ato administrativo. Anulação é a forma que extingue o ato quando ele é defeituoso, e a revogação é a extinção de um ato perfeito, que não tem vício nenhum, mas que contraria o interesse público. Uma coisa que eu gosto de enfatizar nos meus conteúdos: embora a gente estude para a OAB, na graduação, nos livros, para o concurso público e até para a advocacia, anulação e revogação como formas extintivas do ato, a anulação e a revogação também são formas extintivas de um contrato administrativo e de um procedimento como a nossa licitação. É por isso que essa linha D do inciso 1 do artigo 65 fala que cabe recurso administrativo contra a anulação ou revogação da licitação. Veremos isso daqui a 15 dias, quando eu falar da homologação da licitação, que é o ato final da disputa. Eu vou falar sobre essas decisões fundamentais de anular e revogar o certame licitatório. Estou falando daqui a 15 dias, gente, porque a semana que vem eu quero abordar um tema que está bombando, não só no estado de São Paulo, como também em especial no município de Curitiba e de resto em todo o nosso país, que é a privatização de escolas da rede pública de ensino. Eu vou falar do ponto de vista técnico, qual é a minha opinião sobre a constitucionalidade ou não desse processo de privatizações das escolas públicas. Isso a semana que vem. Então, daqui a 15 dias, eu trato do ato de homologação que passa a régua no final do certame. Bom, outra coisa interessante, há uma última hipótese prevista na 14.133 de interposição de um recurso administrativo, que é a extinção do contrato. Esse dispositivo aqui, essa linha E do inciso 1 do artigo 165, essa linha está posicionada no artigo errado, porque o certo seria que esse dispositivo estivesse ali na parte de extinção dos contratos administrativos, que é uma outra parte separada da licitação na Lei 14.133. Então, aqui o legislador deu uma tropeçada de incluir uma hipótese de extinção do contrato dentro das situações em que cabe recurso administrativo no rito licitatório. E quanto à recorribilidade dos demais atos, o fundamento para interpor um recurso ou um pedido de reconsideração nos demais atos do certame são o próprio artigo 65, o artigo 56 da Lei 9784, que também prevê a recorribilidade contra todos os atos administrativos, e na Constituição o artigo 5º nos incisos 54 e 55. Lembro uma vez mais que se nós formos aplicar a literalidade do artigo 165, inciso 2 da Lei de Licitações, não cabe recurso administrativo numa sexta hipótese, além dessas 5 já listadas no inciso 1, porque aí o tipo de recurso vai ser o pedido de reconsideração, e não exatamente o recurso administrativo em sentido estrito. Bom, vou usar aqui mais um tempinho desse nosso bate-papo para falar sobre o recurso administrativo nessas hipóteses fundamentais do inciso 1 do 65. Vou passar aqui por características fundamentais do recurso contra cada uma dessas decisões que o legislador listou. Primeiro, recurso administrativo contra a desclassificação do cliente.
Qual que é o cabimento? É o recurso contra a decisão do agente de contratação ou da comissão ou do pregoeiro que elimina o licitante da disputa durante a fase de apresentação ou julgamento das propostas. A fase de apresentação ou julgamento das propostas, na verdade, são duas fases absolutamente fundamentais na disputa, porque é neste momento que eu sei quais são as propostas apresentadas inicialmente pelos licitantes. Lembrando que isso acontece antes da habilitação, uma mudança e uma quebra na sequência natural dos ritos licitatórios pela Lei 8666. O fato é que nesse momento do oferecimento das propostas, a oferta de cada um dos licitantes, ela é divulgada. E aí, a comissão de contratação vai estabelecer um quadro classificatório inicial, não é o definitivo, é o inicial. E nesse quadro classificatório, as propostas iniciais vão ser colocadas em ordem. Primeira colocada, segunda colocada. E por que é uma ordem classificatória provisória? Porque logo depois que o quadro classificatório é estabelecido, vem a fase concorrencial da licitação, a fase do oferecimento de lances verbais. Eu falo lances verbais pensando numa licitação presencial. Na licitação eletrônica, o lance não é verbal, mas ele é um lance enviado ali pelo sistema e acompanhado ao vivo via chat por todos os demais licitantes. O fato é que toda vez que uma proposta é alijada da disputa, toda vez que uma proposta é retirada da competição, essa decisão é recorrível e nós vamos interpor um recurso administrativo. Qual é o prazo para a propositura ou interposição, melhor, desse recurso administrativo? Então, a Lei 14.133, ela procurou padronizar os prazos em sede recursal. São prazos de 3 dias úteis. Então, para interposição de recurso administrativo contra a decisão que desclassifica a proposta ou lance de um cliente nosso, o prazo para interposição é de 3 dias úteis a partir da intimação daquela decisão. E qual que é o rito? Qual que é o processamento desse recurso administrativo? Então, primeira observação importante, tema polêmico que nós já abordamos aqui, que eu considero inconstitucional, é preciso, em primeiro lugar, que o licitante tenha manifestado a intenção de recorrer ao final da sessão. Embora o recurso vai ser julgado mais para frente, o licitante tem que antever a recorribilidade da decisão que o desclassificou e manifestar o interesse em fazer um recurso futuro. Essa manifestação de intenção de recorrer é um requisito que a lei considera inafastável para o conhecimento do recurso administrativo. Se você quiser saber as razões pelas quais eu considero inconstitucional essa obrigatoriedade de manifestação do interesse de recorrer ao final da sessão, vá no feed das minhas redes sociais que você encontra a live da semana passada sobre fase recursal única, em que eu explico com mais detalhes por que eu considero essa exigência inconstitucional. O recurso administrativo contra a desclassificação, ele é endereçado à própria autoridade recorrida. Quem que é a autoridade recorrida? É a comissão de contratação ou agente de contratação. E por que isso é feito? Ô Maza, mas eu estou recorrendo contra uma decisão da própria comissão. Eu vou recorrer para a comissão, isso fere o duplo grau de jurisdição, Maza. Então, não fere. Porque eu vou interpor o recurso e entregar na mão, modo de dizer, né, porque é um processo eletrônico, e entregar na mão da própria autoridade que prolatou a decisão, ela vai receber, ver se é o caso de reconsideração. Se for caso de reconsideração, o assunto está resolvido, o recurso perde o objeto. Se não for caso de reconsideração, essa autoridade recorrida encaminha para o superior hierárquico, porque o mérito do recurso será analisado por quem está um degrau acima na hierarquia em relação à autoridade licitante. Em geral, quem está um degrau acima ou é um chefe de gabinete ou é um próprio secretário de Estado.
a não ser que seja um estado de grandes proporções ou então uma licitação da União, administração direta, em que há uma grande complexidade da estrutura hierárquica em geral, chega ali num chefe de gabinete, num secretário ou num subsecretário. E disso nós extraímos uma conclusão importante. Nós, advogados de recorrentes, não temos o ônus de conhecer a estrutura administrativa em toda a sua complexidade. Eu não preciso saber quem que é a autoridade competente para julgar o mérito do recurso, porque eu vou interpor perante a autoridade recorrida, ela vê se reconsidera, se não reconsiderar, ela encaminha para o seu superior hierárquico, porque ela sabe, afinal de contas, quem é o seu superior hierárquico. Então nós podemos extrair aqui essa regra importante de que a interposição perante a autoridade recorrida retira o ônus que o licitante teria de conhecer a estrutura administrativa e endereçar para uma autoridade que variaria de um lugar para outro, que seria difícil a gente saber quem é. Bom, não preciso dizer, quem é familiarizado com os processos no processo civil, que esse modelo de interposição do recurso perante a própria autoridade foi copiado do modelo de interposição da apelação. Funciona mais ou menos assim. Com um detalhe importante, a autoridade recorrida na licitação concentra o juízo de admissibilidade do recurso, o que no processo civil é muito discutível se cabe ao juiz que prolatou a sentença. Em matéria de rito licitatório não há essa dúvida. A autoridade que prolatou a decisão recorrida recebe o recurso, faz uma breve admissibilidade para ver se está no prazo, para ver se tem pedido, se o fundamento faz sentido, para ver se não houve preclusão, chama as contrarrazões de todos os outros licitantes e, quando tiver tudo redondinho, chuta a bola para cima para a autoridade superior, e essa autoridade superior mata no peito e analisa o mérito do recurso. Que mais que é importante a gente saber? Estrutura dessa peça de recursos é a estrutura convencional. Aliás, peças administrativas têm a mesma estrutura de peças judiciais. Por isso, um recurso administrativo tem a mesma estrutura de uma petição inicial de processo civil, por exemplo, que cada um faz de um jeito, mas para os meus alunos do curso Advogando em Licitações, eu recomendo que seja estruturada com fatos, cabimento do recurso, tempestividade, o item 3, do direito e dos pedidos. Lembrando que tanto a reconsideração como os recursos administrativos têm efeito suspensivo de acordo com a nova lei de licitações. E o que eu peço nesse recurso administrativo contra a desclassificação do cliente? Em primeiro lugar, o primeiro pedido que eu articulo: seja conhecido e provido o recurso, assegurando-se ao recorrente o direito de permanecer no certame e ter a sua proposta admitida e julgada. Depois eu peço o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a intimação dos demais licitantes para apresentarem contrarrazões. Há uma curiosidade: os administrativistas têm um pouco de receio de usar muito a nomenclatura do processo civil, mas nós podemos falar sim em um duplo efeito nos recursos administrativos licitatórios, porque além do efeito suspensivo obrigatório, tem o efeito devolutivo, que entrega a decisão sobre aquele recurso para uma autoridade diversa da autoridade recorrida, que é o superior hierárquico. Outro ponto importante: eu tenho sugerido que a gente peça o efeito suspensivo com base no artigo 168 da Lei de Licitações, mas esse efeito suspensivo ele é automático. Ou seja, o recurso ou pedido de reconsideração irá suspender de qualquer jeito a disputa. Então, não é pelo fato de eu pedir que a suspensão vai acontecer. De modo que esse pedido de suspensão seria até desnecessário, mas eu gosto de deixar esse pedido na peça para que a autoridade não ouse negar um efeito suspensivo, ainda que a concessão do efeito suspensivo seja uma determinação do 168 da Lei 14.133. Segundo recurso administrativo que eu quero comentar aqui rapidamente, o recurso contra a inabilitação.
Lembra, a inabilitação é a retirada de um licitante por descumprimento de regra editalícia. Então, assim que as propostas são julgadas, que é estabelecido o quadro classificatório e que se vai para a fase de lances sucessivos decrescentes, o vencedor da fase de lances, da fase competitiva da disputa, terá sua documentação analisada. E só esse vencedor. Podem haver 500 licitantes. Eu só vou analisar a documentação de um deles, que é o vencedor. Se a documentação dele estiver ok, ele é habilitado e a licitação segue para a autoridade superior, que fará o juízo de homologação. Faltando algum documento, se for o nosso cliente, a gente recorre, ou faltando algum documento, a autoridade inabilita esse primeiro colocado, chama o segundo, negocia com ele e abre a documentação dele. Se tiver tudo certo, ele será o contratado. Se faltar algum documento, eu vou para o terceiro, para o quarto, para o quinto, no quadro classificatório e assim por diante. De modo que a decisão que inabilita o cliente é aquela em que a autoridade reconhece que falta alguma das condições exigidas no edital para a celebração do contrato, ou algum problema com a habilitação civil, ou uma questão de qualificação fiscal ou previdenciária, qualificação social, econômico-financeira, tudo que nós já vimos em live aqui. Lembrando que essas nossas lives são um pequeno vislumbre, uma pequena parte, um voo panorâmico, eu diria, sobre assuntos que eu abordo profundamente no curso Advogando em Licitações. Então, se esse conteúdo faz sentido para a sua advocacia, eu te convido a se matricular nesse curso Advogando em Licitações. Lembrando que, além do conteúdo do curso, há um acompanhamento meu pelo WhatsApp para casos novos. Então, nós vamos juntos nesse seu começo ou no seu desenvolvimento, se você já advoga em licitações, nós vamos juntos. Eu te apoiando, você trazendo parcerias, pareceres, pedindo a emissão de pareceres no caso dos seus clientes, e a gente vai se ajudando até que todo mundo chegue no Supremo Tribunal Federal, um ajudando o outro. Bom, o recurso administrativo contra inabilitação tem fundamento no 65, inciso 1, a linha C, e ele é o recurso cabível contra a decisão do agente de contratação da comissão do pregoeiro que exclui licitante do certame ao argumento de não ter preenchido condições de participação previstas no edital. Ô, mas eu posso impetrar mandado de segurança hoje mesmo, gente? Eu estou transmitindo essa live na terça-feira à noite. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta no Instagram, na minha caixinha diária de perguntas, e que eu respondi até em vídeo. Se cabe impetração de mandado de segurança contra um ato como esse que inabilita o licitante? A resposta é sim, mas não vá à via judicial antes de tentar a solução administrativamente. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que é conhecido como o princípio do livre acesso, é uma norma constitucional de diversos conteúdos, bastante complexa. Entre tantos e tantos conteúdos está incluída essa ideia de que não existe no direito brasileiro a necessidade de esgotamento da via administrativa, ou seja, no direito brasileiro, quem quiser recorrer contra uma decisão administrativa pode optar livremente se quer tentar na via administrativa primeiro ou ir direto no judiciário. Mas eu tenho recomendado aos meus alunos tentar o cartucho do recurso administrativo, porque se for direto para o judiciário, eu tenho certeza absoluta que a Fazenda Pública vai alegar que não há interesse de recorrer ao judiciário porque não se tentou a solução administrativa, como eu também tenho certeza é um exagero, mas 90% de chance do juiz defender na argumentação de uma decisão pela improcedência desse mandado de segurança que não foi tentada antes a solução na via administrativa. Então, eu não sou obrigado a esgotar a via administrativa. Mas, antes de ir para o judiciário, esgote a via. É uma dica bem prática para a advocacia.
Não responda isso em concurso público, não é o que querem ouvir de você na OAB, mas falando aqui de advogado para advogado, em licitação, esgote primeiro a via administrativa antes de ir para o judiciário, porque a sorte da sua ação judicial será decisiva em relação a se você esgotou a via administrativa ou não. A chance de você ter uma ação julgada improcedente porque não recorreu administrativamente antes é muito grande. A estrutura que eu sugiro no recurso contra inabilitação é a mesma do recurso contra desclassificação: fatos, cabimento, tempestividade, direito e pedidos. E, mais uma vez, é aquela sequência de pedidos. Eu peço, em primeiro lugar, que o recurso seja conhecido e provido para declarar como habilitado o licitante e que ele seja convocado para assinar o contrato. Em segundo lugar, eu peço o efeito suspensivo, que nós já vimos. É um pedido desnecessário, mas eu recomendo que se faça para reforçar a necessidade da concessão do duplo efeito nesse recurso e depois que se intimem os outros licitantes para apresentar contra-razões. Não se espante com essa ideia de eu sugerir a elaboração de pedidos que são desnecessários do ponto de vista técnico. Se nós formos levar a ferro e fogo aquele pedido que está sendo elaborado no recurso administrativo, o único pedido obrigatório é de conhecimento e provimento do recurso. Tanto o pedido de intimação para contrarrazões quanto efeito suspensivo, o juiz vai ter que fazer, mesmo que a gente não peça. Mas muitas coisas na advocacia, elas derivam de uma conveniência e não de uma necessidade, não de uma imposição legal. É conveniente que você destaque a necessidade de concessão do efeito suspensivo, porque isso diminui a chance do juiz simplesmente atropelar um 68 e não receber no duplo efeito. Bom, estamos chegando aqui, aliás, já passamos da meia hora, que é o meu limite, ninguém, sempre digo isso, me aguenta ouvir por mais de 30 minutos, então não me aguenta falar, né, por mais de 30 minutos. Então, só para que você saiba, no curso completo Advogando em Licitações, eu falo ainda detalhadamente do recurso contra a classificação ou habilitação de recorrente, do recurso administrativo contra revogação e anulação. Aliás, revogação e anulação são um módulo inteiro, porque são dois assuntos fundamentais do rito licitatório, além de outras hipóteses recursais, como aquelas da alínea A do 165, inciso 1. Então, esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações. Nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos para o episódio 2 do programa Nova Advocacia Tributária. O que será da advocacia tributária, o que está sendo da advocacia tributária após reforma tributária. Então, às sextas-feiras são programas exclusivamente dedicados à reforma tributária e como que ela afeta a advocacia nesse nicho. Lembrando que todos os cursos da minha escola estão com matrículas abertas, em especial esse Advogando em Licitações. Eu te convido, se você aprecia o conteúdo desse programa Advogando em Licitações, que você faça o meu curso completo para se tornar especialista em atendimento de licitantes. Mas os outros cursos da minha escola também estão com matrículas abertas, com destaque para a advocacia tributária e o Advogue para servidores. Esses três são os cursos carro-chefe da minha escola. Valeu? É isso. Muito obrigado pela sua companhia. Nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira dessa semana com o segundo episódio do programa Nova Advocacia Tributária. Até mais, valeu, até sexta, se Deus quiser. Tchau.